A ideia de que Israel representa isso é falsa. Israel é fruto de um país de refugiados. O fato é que os judeus israelenses não são brancos colonizadores europeus. Ao contrário, 60% dos 64% dos judeus israelenses, de 10 milhões de habitantes, 8 milhões são judeus, 2 milhões são árabes. Então os árabes israelenses não são pessoas que eles chamam de brancos colonizadores europeus. Não, são pessoas locais. Os israelenses, a maioria é local, nasceram lá, mas os seus descendentes, 63%, são dos países árabes que foram expulsos da Tunísia, do Líbano, da Síria, do Iraque, do Iêmen. São pessoas, não são pessoas. Eu fico perguntando assim, o que significa ser um branco colonizador europeu? É o quanto a pele é mais clara ou mais escura? Tem alguma diferença? No fim das contas, não são pessoas que foram para lá representar esses poderes imperialistas daquela época, França, Inglaterra, Bélgica, etc. e tal. Ao contrário, não são belgas que foram para o Congo e causaram o que causaram, com 400 mil mortes. Não, são pessoas que fugiram desses países, principalmente dos países árabes, que não são países brancos, mas os que sim são brancos, a 37%, que é o 36%, eles estavam fugindo da Polônia, fugindo da Hungria, fugindo da Rússia, os meus avós, os meus bisavós. Eles não estavam representando os czares, eles estavam fugindo dos czares por causa de antissemitismo. Então não, a ideia de que Israel representa isso é falsa. Israel é fruto de um país de refugiados. É isso. E na época da fundação do Estado de Israel, ela estava sob domínio britânico, não é isso? E não tinha uma maioria de árabes muçulmanos. Árabes muçulmanos habitavam, sim, aquela região, mas também judeus, né? Teve judeus. Sim, não. Os números assim, depois que acabou a guerra de independência, existiam 200 mil árabes e 600 mil judeus. Antes da guerra começar, existiam 1 milhão de árabes, ou um pouco menos, 700 mil, 800 mil e 600 mil judeus. Eles eram um pouquinho mais, mas isso não é relevante porque existiam... Era na região que se transformou em Israel, porque a partilha da Palestina de 47 visava 2 estados, um para os árabes e um para os judeus. Aonde eles definiram que ia ser um estado judeu, seria a maioria judaica. Aonde existia seria um estado árabe, que é parte da Cisjordânia e Gaza, seria a maioria árabe. Não quer dizer que árabes não morariam no Estado judeu e que judeus não morariam no Estado árabe, mas a maior parte seria essa divisão, porque naquela época se resolvia conflitos dessa forma. Conflitos étnicos se resolviam naquela época fazendo estados diferentes. O Paquistão é um estado dentro da Península Indiana, onde foi feito um grande país para a grande minoria muçulmana que vivia num mar de 1 bilhão de hindus. Existiam várias divisões que foram feitas para poder respeitar e tentar chegar numa solução pacífica para conflitos étnicos. E isso aqui, no fim das contas, era um conflito étnico, religioso, territorial, nacional, onde existiam visões completamente antagônicas. Árabes e judeus naquela região, um querendo se nacionalizar com o Estado judeu, outros queriam mais um Estado árabe na região para poder ter o seu próprio Estado. E essa guerra causou refugiados. Tanto judeus quanto árabes. Os judeus chegaram em Israel ou em outros lugares, receberam cidadania, acabou o status de refúgio. Eles continuaram com o status de refúgio. E até hoje, tem pessoas que têm cidadania brasileira, têm cidadania americana, vivem normal, vivem com passaporte, são pessoas que têm uma vida cotidiana normal, não vivem em estado de refúgio, mas de acordo com a agência da ONU para refugiados palestinos, são refugiados, recebem uma verba para isso. A UNRWA, que é a agência de refugiados para os palestinos, ela não diminui o número de refugiados se a pessoa passa a não ser mais refugiada. Ela aumenta de acordo com o nascimento dos seus descendentes. Então, o que aconteceu com o número? Ele subiu. Eram 600 mil, agora são 6 milhões. E aí a demanda... Uma outra... Não, a outra é a ACNUR, que é a UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, que é a grande agência da ONU para refugiados, que aí lida com todos os refugiados do mundo inteiro, Bangladesh, Sudão, Síria. E aí a regra lá é outra. Se você é refugiado, você vai receber uma ajuda temporária, você vai ir para algum acampamento temporário de refugiados em algum lugar. Por exemplo, a Grécia teve acampamentos de muitos refugiados da Síria durante a Guerra Civil na Síria. E depois que a ONU realmente chega num acordo com algum país que vai receber,
Canadá, Brasil, algum lugar, Eles saem na hora eles saem da lista porque eles receberam cidadania, residência permanente, direitos civis. Na hora que você recebe direitos civis, você não vive mais como refugiado, você não é mais um refugiado. Só que no caso dos palestinos não é assim. Existem refugiados palestinos? Sim. Aonde eles vivem como refugiados? No Líbano, um país árabe, na Síria, outro país árabe, na Jordânia, alguns deles, mais um país árabe, e por incrível que pareça, mais surpreendente, em Gaza e na Cisjordânia. Mas aí uma pessoa pergunta, mas peraí, a partir de 95, Gaza e Cisjordânia, pelo menos onde está a população urbana, passou a ser controlada pela o novo governo palestino que foi criado nos acordos de Oslo, a Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, ele é a única população do mundo, isso, de novo, não é desmerecer a causa palestina, que ela é uma causa justa, mas, de novo, é a única população do mundo que vive no território que eles estão reivindicando e continuam sendo refugiados. É um absurdo. É o mesmo jeito, é a mesma... Você pode fazer uma analogia. Eu seria considerada uma refugiada se isso se aplicasse a Israel. Porque o meu pai foi expulso do Líbano e porque os descendentes também, né? Os descendentes... No caso dos palestinos, os descendentes entram. No caso, mesmo assim, eu estou falando de um exemplo tão absurdo que é, em 49, uma pessoa foi para a França, porque fugiu da guerra. Assim como muita gente fugiu da guerra. E aí ele chegou e casou com uma francesa. E aí tiveram um filho. O filho é refugiado, mas ele nasceu na França. Ele pode ser presidente da França, mas ele é refugiado. Olha só. O status de refúgio na Acnur não é territorial. O status de refúgio é você estar despatriado. Ou seja, você está fora do seu local de pátria. A pátria pode mudar de fronteira, dependendo de acordos. Então, por exemplo, um cara que era alemão e morava na Alsácia no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alsácia passou a ser França depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu esse território, virou França. Ele teve que sair dali. Ele está agora refugiado, ele está fora da sua pátria, porque aquela região não faz mais parte da Alemanha. Então ele vai ter que ir para a Alemanha. Na hora que ele chega na Alemanha, ele foi repatriado, ele não é mais refugiado. Só que nesse caso daqui, o refúgio, o status de refugiado, ele não é uma questão de pátria, é uma questão geográfica, que não existe no outro exemplo. Porque justamente o outro exemplo não considera a questão geográfica, porque ele está mudando de território para poder se readaptar à nova realidade on the ground. Então o cara mora na faixa de Gaza, o território da faixa de Gaza é palestino, é controlado por um governo palestino, faz parte dos acordos de Oslo, Israel não anexou aquele território, não faz parte de Israel, e mesmo assim ele continua como refugiado. Por quê? Porque a família dele fugiu de algum lugar que hoje é Israel. Mas aquilo é Israel, não é mais... E antes de ser Israel, não era que existia um país chamado Palestina, a gente sabe, era tudo controlado pelos ingleses. Então é muito complexo. E antes otomanos, isso é uma coisa que é bom a gente pontuar, porque as pessoas... Ou seja, Israel controlou entre 67 e 95 Gaza, mas não anexou, ele só controlou. Mas antes disso era o Egito, e antes disso eram os ingleses, e antes disso eram os otomanos, e antes disso a gente está em 1500. A gente pode continuar voltando para trás, tem os babilônios, tem os mamelucos, tem os cruzados, tem os árabes, mas no fim das contas sempre vai ter alguém que conquistou e converteu enfim, e fez o que fez na história, na história antiga, e hoje em dia a gente tem todas essas questões bem pontuadas. Mas no fim das contas eu acho que a agência de refugiados para os palestinos, ela mais perpetua o conflito do que resolve o conflito. Porque no fim das contas, aquelas pessoas que estão agora berrando em protestos em universidades, eles não estão interessados em ajudar os palestinos propriamente dito. Como é que os palestinos podem ser ajudados na prática, não na teoria? Porque a guerra eterna contra Israel não surtiu nenhum efeito para eles. O que eles ganharam com isso? Morreu mais gente do que poderia ter morrido. Eles não têm acesso a um monte de coisa que eles poderiam ter acesso. Eles já poderiam ter um país, eles não têm. E nesse país, ele tem um monte de coisa. Gaza poderia ter virado Dubai. Imagina, é do lado de um país de primeiro mundo, é um lugar pequeno, é um lugar plano na praia, é um lugar plano, não tem
uma geografia irregular, o que facilita a construção e empreendimentos, etc, etc. E eles estão do lado de um país que é o líder no mundo de startup. Poderiam ter transformado Gaza de 2005 para cá em uma Dubai. Não, virou um Sudão 2.